Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre o Salmo 52, um cântico que confronta a arrogância dos ímpios e exalta a segurança dos justos em Deus. Esse salmo nasce de um episódio real, quando Doeg, o Edomita, traiu os sacerdotes de Nob, denunciando-os ao rei Saul, resultando em sua execução. Davi escreve esse poema como uma resposta profética, denunciando a falsa confiança dos perversos em seu próprio poder e exaltando a fidelidade do Senhor. Vamos mergulhar nesse texto e descobrir como essa mensagem ainda ressoa em nossos dias. Salmo 52 é um cântico impregnado de ironia divina e contraste entre a arrogância dos ímpios e a confiança dos justos no Senhor. Ele nasce de uma ocasião histórica específica, a traição de Doeg, o Edomita, contra os sacerdotes de Nob. O episódio está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Doeg, querendo se promover diante do rei Saul, denunciou o sumo sacerdote Aimeleque por ter ajudado Davi, resultando na execução brutal dos sacerdotes. Davi, então, escreve este salmo como uma resposta profética e moral ao comportamento vil desse homem. Desde o início, a ironia perpassa a estrutura do salmo. Ao invés de se dirigir a Deus em louvor, como fazem muitos outros salmos, este começa dirigindo-se diretamente ao homem perverso, denunciando sua falsa confiança no poder e na maldade. A força retórica da abertura é como uma lâmina afiada. O texto não perde tempo com rodeios, mas expõe a raiz do problema: o orgulho do ímpio em sua própria perversidade. O salmista desafia esse homem a refletir sobre sua conduta. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a misericórdia de Deus dura para sempre. Aqui há uma ironia sutil. O homem se acha poderoso, mas no contraste, a misericórdia de Deus é quem verdadeiramente dura para sempre. A arrogância humana é passageira, mas a graça divina é eterna. O ímpio pode se vangloriar por um tempo, mas não terá a última palavra. A estrutura poética do Salmo usa paralelismos para destacar a natureza desse homem maligno. A tua língua maquina planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticante de engano. A imagem da língua como uma navalha afiada é poderosa. Uma navalha não apenas corta, mas fere com precisão. Doeg usou sua língua para delatar os sacerdotes, causando sua morte. A perversidade aqui não é apenas um ato físico, mas a língua, que devia ser usada para edificar e glorificar a Deus, é transformada em arma letal. Esta metáfora da língua como instrumento de destruição é recorrente na Bíblia. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago, no capítulo 3 de sua epístola, descreve a língua como um fogo que incendeia uma floresta inteira. A ironia trágica é que Doeg pensou estar se promovendo, mas na verdade estava assinando sua própria condenação diante de Deus. O Salmo continua revelando o que move esse homem perverso. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. O verbo amar é forte aqui. Não se trata apenas de praticar o mal, mas de encontrá-lo desejável, de ter prazer nele. A corrupção do ímpio não é acidental, mas intencional. Seu coração foi torcido a ponto de inverter valores. Ele não apenas mente, mas prefere a mentira à verdade. Isso ecoa o que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, quando diz que os homens ímpios mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador. A raiz do pecado está nesse desvio da verdade, nesse desejo de rejeitar a revelação divina para se apegar à própria corrupção. Essa inclinação para o engano se manifesta novamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O termo devoradoras evoca a imagem de um predador, alguém que usa suas palavras para consumir os outros. Isso nos leva à figura de Satanás, chamado de o pai da mentira no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. O engano não é apenas um ato isolado para o ímpio, mas parte de sua identidade. Doeg não traiu os sacerdotes por um impulso momentâneo, mas porque sua alma já estava enraizada na falsidade. A mentira é uma força destrutiva que corrói tanto quem a pratica quanto aqueles que são afetados por ela. Então vem a resposta divina. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e te arrancará da tua tenda e te desarraigará da terra dos viventes. A justiça de Deus é aqui descrita em termos radicais. A destruição não será temporária, mas eterna. O verbo desarraigar é significativo.
Ele evoca a imagem de uma árvore sendo arrancada do solo, sem chance de regeneração. O ímpio, que se considerava forte e intível, será eliminado da terra como se nunca tivesse existido. O uso dessa linguagem remete a Jeremias, capítulo 17, versículo 8, onde o justo é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que nunca seca. O ímpio, por outro lado, será arrancado e lançado fora. A punição não é apenas física, mas também espiritual. A expressão da terra dos viventes sugere a morte não apenas do corpo, mas a perda da presença de Deus. Em termos teológicos, isso aponta para o juízo final, onde os perversos serão separados da vida eterna. Esse julgamento divino é um tema recorrente nas Escrituras. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 25, está escrito: "Passando a tempestade, o perverso já não existe, mas o justo tem fundamento eterno." O contraste entre a fragilidade do ímpio e a estabilidade do justo é um tema central na Bíblia. O julgamento de Deus não falha. Ele pode tardar aos olhos humanos, mas é inexorável. A história confirma essa verdade. Doeg, que se vangloriou de sua traição, desapareceu na poeira do tempo. O reino de Saul, ao qual ele quis agradar, ruiu, mas a palavra do Senhor permaneceu. A força desse salmo está na forma como ele desmascara a ilusão da impunidade. O ímpio pode achar que sua maldade é vantajosa, que seu poder o protegerá. Mas ele está enganado. A linguagem aqui é carregada de indignação justa. O salmista não esconde seu desprezo pelo caráter do traidor, mas ao mesmo tempo aponta para a justiça de Deus. O juízo divino é certeiro e não há escapatória para aqueles que confiam na mentira e na opressão. O salmo não apenas condena o mal, mas exalta a fidelidade de Deus. Enquanto o ímpio será arrancado, Deus continua sendo refúgio para os justos. A grande questão que ecoa é: onde está a verdadeira segurança? O ímpio confia em suas palavras, em seu poder temporário, mas o justo confia no Deus eterno. A narrativa desse salmo nos ensina que a verdadeira força não está na astúcia ou na manipulação, mas na confiança em Deus. A história de Doeg mostra que o mal pode parecer triunfar momentaneamente, mas sua queda é inevitável. O mesmo se aplica a qualquer sistema de injustiça e opressão. O mundo pode admirar aqueles que sobem ao poder por meio da corrupção, mas a justiça de Deus não falha. A questão fundamental que esse salmo levanta para cada leitor é: em que você está firmando sua vida? Nas suas habilidades, no seu próprio poder ou na fidelidade do Senhor? A resposta do salmista é clara. O destino do ímpio é a destruição, enquanto a misericórdia de Deus permanece para sempre. E é aqui que está a chave. A verdadeira segurança está na graça do Senhor. A grande tragédia do ímpio não é apenas sua destruição, mas o fato de que ele rejeitou o Deus que poderia tê-lo salvo. Os justos verão tudo isso e temerão, rir-se-ão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus bens e na sua perversidade se fortalecia. O julgamento divino sobre o ímpio não passará despercebido. O salmista antecipa a reação dos justos, que observarão com temor e rirão do destino daquele que confiava em sua própria maldade. Esse riso, no entanto, não é de escárnio vazio, mas de reconhecimento da justiça de Deus. A ironia é evidente. O homem que antes se orgulhava da própria esperteza, agora é reduzido a nada. O justo, que parecia frágil, permanece, enquanto o ímpio, que se julgava inabalável, desaparece como um vapor passageiro. A expressão verão e temerão remete a um padrão constante nas Escrituras. No livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 31, quando Deus destrói o exército de Faraó no Mar Vermelho, o povo de Israel vê e teme. O temor aqui não é simples medo, mas um reconhecimento reverente do poder de Deus. A visão do julgamento divino leva os justos a uma adoração mais profunda. Esse temor santo é a base da verdadeira sabedoria, conforme registrado no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A justiça de Deus nunca é oculta. Os justos podem parecer impotentes por um tempo, mas Deus age em favor deles. O riso dos justos tem um tom de ironia divina. O mesmo padrão aparece no 2º Salmo, onde Deus, ao ver os ímpios conspirando contra ele, ri da sua presunção. No final, a falsa confiança dos perversos sempre se mostra inútil. O ímpio confiava em sua própria astúcia, mas isso não pôde sustentá-lo. Sua segurança era um castelo de areia. No livro de Jó, capítulo 27, versículo 8, surge uma pergunta retórica. Pois qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida?
A resposta é clara: ele não tem esperança. Seu poder é passageiro, seus bens não podem resgatá-lo, sua esperteza se torna sua ruína. O erro fatal do ímpio é destacado. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus bens e na sua perversidade se fortalecia. A raiz de sua destruição não foi meramente um erro moral ou uma falha momentânea, mas uma escolha contínua de rejeitar a Deus como seu refúgio. Essa atitude é a antítese da fé verdadeira. Nos Salmos, constantemente vemos a ideia de Deus como fortaleza, como em Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O justo encontra sua segurança em Deus, mas o ímpio busca segurança nos bens materiais e na própria malícia. A tragédia do ímpio é dupla. Ele não apenas confia naquilo que não pode salvá-lo, mas também se fortalece na perversidade. Ele constrói sua vida sobre o engano e a violência, acreditando que sua esperteza garantirá sua prosperidade. Mas, como no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27, Jesus compara o tolo que constrói sua casa sobre a areia àqueles que ignoram a palavra de Deus. Quando a tempestade vem, sua estrutura desaba. O ímpio não percebe que sua confiança está depositada em algo que não pode sustentá-lo. Ele se fortalece naquilo que o destrói. O mundo pode admirar sua esperteza por um tempo, mas no final, sua ruína é inevitável. No entanto, o contraste com o justo é evidente. Mas eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Aqui, o tom muda drasticamente. Enquanto o ímpio é arrancado como uma árvore sem raiz, o justo é comparado a uma oliveira verdejante. A escolha dessa imagem não é aleatória. A oliveira era uma das árvores mais valiosas em Israel. Seu óleo era usado para alimentação, iluminação e unção. Além disso, era uma árvore de crescimento lento e duradouro. Algumas oliveiras em Israel têm mais de 2.000 anos e ainda produzem frutos. A metáfora sugere estabilidade, longevidade e produtividade espiritual. A localização da oliveira é significativa, na casa de Deus. O justo não apenas sobrevive, mas floresce na presença do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 92, versículo 13, há uma promessa semelhante. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O verdadeiro segredo da força do justo não está em sua própria capacidade, mas em sua conexão com Deus. Ele não precisa confiar em riquezas ou em sua própria astúcia, porque está enraizado na misericórdia divina. A expressão "confio na misericórdia de Deus para todo sempre" revela a essência da fé. Enquanto o ímpio se fortalece na própria malícia, o justo se firma na fidelidade divina. Esse é o coração da mensagem do Evangelho. A verdadeira segurança não está em nossa força, mas na graça de Deus. O verbo confiar aqui é fundamental. O justo não apenas reconhece a misericórdia de Deus, mas se apoia nela completamente. Esse é o mesmo princípio encontrado no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O ímpio confia em si mesmo, o justo confia em Deus. A diferença entre os dois é a chave para seu destino eterno. Por isso, a resposta natural do justo é a adoração. Para sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. O salmo termina com um cântico de gratidão e esperança. O justo não apenas confia na misericórdia de Deus, mas a celebra. O louvor aqui não é condicional. O salmista não diz que louvará a Deus apenas quando as circunstâncias forem favoráveis. O verbo está no futuro. Para sempre te louvarei. Essa é a atitude de alguém que encontrou segurança inabalável no Senhor. A expressão "porque assim o fizeste" demonstra reconhecimento da soberania de Deus. O salmista sabe que tudo o que acontece está sob o controle divino. Isso ecoa a confiança de Jó, que mesmo em meio à dor declarou no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A fé madura não é apenas confiar quando tudo vai bem, mas louvar a Deus independentemente das circunstâncias. O último verso traz uma nota de expectativa. Na presença dos teus fiéis esperarei no teu nome, porque é bom. O justo não está sozinho. Ele se coloca no meio da congregação dos fiéis, esperando no nome do Senhor. Isso reflete a importância da comunhão entre o povo de Deus. A fé não é um caminho solitário. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, há a exortação para não abandonar a congregação dos santos.
A esperança do justo é alimentada pelo testemunho coletivo da fidelidade de Deus. O nome do Senhor é o fundamento dessa confiança. No contexto bíblico, o nome de Deus representa seu caráter e sua fidelidade. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus se revela a Moisés, ele diz: "Eu sou o que sou." Esse nome expressa a imutabilidade e a autossuficiência de Deus. O justo não espera em um Deus incerto ou caprichoso, mas no Deus eterno, cuja bondade é constante. O Salmo, portanto, é um poderoso contraste entre dois destinos: o do ímpio, que confia na própria maldade e é destruído, e o do justo, que confia na misericórdia de Deus e floresce. O mundo pode admirar a esperteza dos perversos por um tempo, mas no final é a justiça de Deus que prevalece. O verdadeiro refúgio não está nas riquezas, na astúcia ou no poder humano, mas na graça e na fidelidade do Senhor. Vamos repassar para encerrar os pontos importantes desse salmo. O Salmo 52 nos apresenta um contraste vivo entre o ímpio e o justo. De um lado, vemos aquele que confia na própria maldade, usa a língua como arma de destruição e se fortalece em riquezas e enganos. Esse homem parece prosperar por um tempo, mas no final, Deus o desarraiga da terra dos viventes. Do outro lado, temos o justo, que confia na misericórdia do Senhor e por isso é comparado a uma oliveira verdejante na casa de Deus. Enquanto o ímpio desaparece como palha ao vento, o justo permanece firme, louvando e esperando em Deus. A grande lição desse salmo é que a verdadeira segurança não está em recursos materiais, influência ou esperteza, mas na fidelidade do Senhor. O ímpio acha que pode construir um império sobre a mentira e o engano, mas Deus sempre traz a verdade à tona. A história de Doeg, o Edomita, nos lembra que mesmo os que parecem triunfar através da injustiça acabam sendo julgados pelo Senhor. Nenhuma ação escapa ao olhar de Deus. Aquilo que é semeado no engano colherá destruição. Já o justo, mesmo que passe por momentos difíceis, permanece firme porque está enraizado na presença de Deus. Na prática, esse salmo nos ensina algumas verdades fundamentais. Primeiro, precisamos vigiar nossa língua. Quantas vezes palavras mal colocadas destroem reputações, relações e até ministérios? A Bíblia nos alerta que a boca fala do que está cheio o coração. Se nossa língua tem sido instrumento de destruição, precisamos buscar transformação em Deus. Segundo, somos chamados a confiar na misericórdia do Senhor e não nas nossas próprias forças. O mundo nos ensina a depender de dinheiro, contatos influentes ou estratégias humanas, mas a palavra nos lembra que tudo isso é passageiro. O único refúgio seguro é o próprio Deus. Por fim, esse salmo nos desafia a olhar para onde estamos plantando nossas raízes. Se estamos firmados na casa de Deus, como a oliveira verdejante, permaneceremos firmes, produzindo frutos que glorificam ao Senhor. Nossa vida precisa refletir essa confiança, demonstrando que nosso coração está firmado na fidelidade de Deus. Assim, enquanto os ímpios passam como fumaça ao vento, aqueles que confiam no Senhor florescem para sempre. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.